Boa noite a todos. Fui desafiado pelo projeto Lance a Palavra e aceitei. E queria partilhar com vocês, dentro desse projeto, uma passagem que se encontra em 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo do 24 ao 27. São Paulo se refere assim: nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem assim muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado a outros. Partilhando essa palavra de Deus, assim eu queria já colocar uma experiência que eu tive. Como São Paulo da palavra de Deus, ele fala assim que a gente está numa corrida, e uma corrida de algo que nunca vai se perder, um prêmio que não se perde. E ia contar a história de um jovem que lá pelos anos 80 teve aqui na cidade, em Holanda, uma corrida de São Silvestre. Esse jovem, mais ou menos aí de uns 13 a 15 anos, na época, ele também decidiu participar. E muitos foram participar dessa corrida. Muitos treinaram adiantado. Era 8 quilômetros de corrida. E esse jovem também saiu treinando. Um dia, 2 dias. Né? Só que muitos desses que corriam já eram acostumados a jogar bola. Então eram treinados. Esse jovem, coitado, magrinho, magricela, perninha de canela fina, resolveu treinar. É lógico, ele sabia que não tinha nenhuma chance de chegar em primeiro lugar, devido a não ter nenhum treino. Mas participou. Treinou umas 2 vezes, 3 vezes e participou. No dia da inscrição, ele chegou meio para o último lá e fez sua inscrição. Só que, como tudo na nossa vida, a gente pensa de um jeito e acontece de outro. Nesse dia da corrida aconteceu diferente. Eles treinaram por um lugar, iniciava-se por um caminho e terminava por outro. No dia, teve ao contrário. Começou pelo final, que eles treinaram, e ia terminar pelo começo. No dia da corrida, todos saíram desesperados. Correram, algum cortando até atalho no início. E esse jovenzinho calçou seu Quixote. Na época era, digamos, hoje o tênis da melhor marca, que ele se usava, eram 1001 utilidades. Ele trabalhava com ele, ele fazia massa com ele, né? Ele passeava com ele, calçou seu Quixotinho e saiu também correndo. Alguns calçou até chuteira para ter mais firmeza. Chegavam a jogar poeira, né? E todos correram, desceram uma ladeira. Começaram a subida, como não era aquilo que tinham treinado, muitos já foram colocando a língua de fora, desesperado e correndo. E aquele jovenzinho ficou lá atrás, por último. Subiu a subida quase andando. Nisso já tinha gente que tinha caminhado quase aí, correndo já quase 1 quilômetro. E ele não desistiu, foi indo, logo foi alcançando aqueles que saíram primeiro. Quando chegou mais ou menos ali nos 4 quilômetros, 5 quilômetros, o que estava em primeiro lugar já estava encostando ali, perto. E ele foi passando, no mesmo ritmo que ele saiu, ele continuou. Até que passou e estava em primeiro lugar. E ele continuou, foi descendo, daí pegou a descida, o lado mais fácil, e ele sempre na mesma batida. Até que ele avistou a linha de chegada.
Muitos ali nem acreditavam, mas quem é aquele que vem primeiro? Esperava os outros, que era acostumado a correr, que treinaram mais. Mas ao contrário, foi aquele jovem que foi chegando, correndo, canela fina. Até o povo pensava, mas parece que ele nem está correndo, está voando. Era aquele jovem, coitadinho, magrinho, feinho. E foi chegando, chegou em primeiro lugar. Aí muitos falaram, poxa vida, mas nem treinar direito ele não treinou junto conosco. E naquele dia ele ergueu um troféu. Ficou durante um tempo ali, 1 mês, 2 meses. Nossa, mas ganhou, esse jovem ganhou. Mas esse troféu passou despercebido durante um tempo daí. Mas por que eu estou contando essa história? Porque esse jovem, na época ele ergueu um troféu e ficou muito feliz. Mas o verdadeiro troféu esse jovem não conhecia. Esse troféu, que hoje ele partilha com vocês, que não se perde, é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Naquela época ele guardou aquele troféu e mostrava para muita gente. Mas aquele troféu se perdeu, não existe mais. Mas hoje existe um troféu que não se perde, que é a palavra de Deus. E nós vivendo hoje no tempo da Quaresma, convidado à mudança de vida, a alcançar a vitória, o troféu, o verdadeiro troféu, que é a nossa salvação. Esse jovem vem lutando até hoje, correndo até hoje, se esforçando na mesma batida, Mas esse jovem sabe que a verdadeira coroa dele, o verdadeiro troféu, está esperando. Eu quero passar para vocês que esse também é troféu, que não se perde, que é a palavra de Deus, que salva, que cura, que nos consola a cada dia, é para todos. Não é só para aqueles que treina para isso, não. É para todos que se dispõem a se lançar, a falar para Deus assim no seu chamado, olha, eu não tenho muito para oferecer, Senhor, mas se o Senhor me ajudar, eu quero. E assim para vocês hoje que vão me ouvir, vão me ver pela internet, eu vou dizer para vocês, continue firme. Comece a corrida, mas não com o tempo certo de se chegar. Não. Você tem a vida toda para chegar. E Deus está esperando você para te pegar na mão e falar, olha, receba o verdadeiro troféu. Agora eu quero fazer também o desafio aos meus irmãos Sandra Rossi, a Rose do grupo de oração e a Daine do Ministério de Música também. Daine, porque você é muito amada, olha, pense numa jovem amada, pensou, Daine? Você é 10 vezes mais amada por nós e por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.